100 dias da quarentena no estado de São Paulo. A pandemia da Covid-19 traz impactos à saúde e também à economia da maior cidade da macro-região. Especialistas falam da situação crítica que pode ficar ainda pior com a falta de ações dos governos municipal e estadual. A quarentena completa nesta quarta-feira 100 dias no estado de São Paulo. A pandemia da Covid-19 trouxe impactos severos para os municípios paulistas. Ribeirão Preto vive um momento difícil. O município vê o número de casos crescer. Tem mais de 10 pessoas esperando por atendimento aqui no Polo Covid-19, montado na UPA 13 de maio. Desde o dia 1º de abril, aqui estão centralizados todos os atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Isso acontece mesmo com o comércio fechado há mais de 15 dias. Especialistas apontam a lotação no transporte público como uma das causas do aumento nas notificações. Mas nada é feito nesse sentido para solucionar o problema. O prefeito fala que é culpa da gente andar nos ônibus cheios. Claro que não, é culpa dele que não põe mais ônibus. Manda ele pegar o ônibus com a gente cedo, para vir para ir trabalhar. Enquanto isso acontece, a economia ribeirão-pretana vive uma situação crítica. A notícia ruim é que ainda é cedo para avaliar os prejuízos. Não é possível ter ideia do tamanho do buraco. Igual uma enchente, você só vai saber direito do prejuízo depois que a água baixar. Depende muito de quanto tempo ainda nós permaneceremos, por exemplo, nessa situação de quarentena, nessa situação de não possibilidade de plena atividade econômica em todos os setores. Um cenário que gera insatisfação para os empresários. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que faltou o planejamento do estado de São Paulo na classificação das regiões antes do pico da doença em Ribeirão Preto. O grupo alega que não teve coerência nas decisões tomadas até aqui. Porque nós fechamos todos os estabelecimentos antecipadamente, sem contaminações, sob o argumento de que precisava estruturar o sistema de saúde. E agora que a pandemia chegou em Ribeirão Preto, o sistema de saúde não está aguentando. Aí fica a pergunta na nossa cabeça, será que valeu a pena ter ficado fechado antes da hora? São Paulo, capital, por exemplo, que parecia ter um efeito maior da pandemia, em dias totais absolutos vai ficar fechada menos tempo que a gente, porque a gente está fechado com eles desde o início. E agora eles estão abrindo. E nós provavelmente só vamos abrir daqui 2 meses. E para piorar a situação, a classe empresarial ainda enfrenta dificuldades para conseguir crédito. Aquelas pessoas que não têm nenhuma espécie de auxílio do governo, que no caso é o empresário, Porque nós não recebemos nem o auxílio do autônomo e nem o auxílio do funcionário. E o financiamento que era para chegar para nós não está chegando. A propaganda está sendo feita aí, mas do nosso pessoal ali, você vai perguntar quantos já conseguiram crédito, praticamente ninguém conseguiu. Então a gente fica na mão do planejamento do poder público. O poder público, antecipadamente, sem contaminação, manda a gente fechar. Aí era propaganda para tudo que é lado, que Ribeirão Preto não tem contaminação, que aqui está tudo tranquilo. O pessoal relaxou, confiou na prefeitura e agora que a pandemia chegou, nós não estamos aguentando o sistema de saúde suportar as internações. E como consequência disso, vem o desemprego. Um levantamento do CAGED apontou o fechamento de mais de 7.400 postos de trabalho. E a situação fica ainda pior porque não há expectativa de melhora. Até porque também não há previsão de retomada das atividades por aqui. Esse vai-vem da economia, simplesmente ele inviabiliza qualquer planejamento. Quando você começa a ter essa desconfiança, isso tudo vai parando. Então aquela roda que gira, ela começa a parar. Quando ela para, a economia trava ou você começa a ter os quadros recessivos, os problemas que a gente tem visto em termos mundiais. Esse professor de administração diz que a prefeitura tratou a pandemia com amadorismo, sem a estratégia necessária que realmente é traçada em momentos de crise. Existem soluções intermediárias, mais inteligentes, mais refinadas, com protocolos, distanciamento, cumprindo aí regras de saúde, ampliando e não reduzindo o horário de atendimento, horário comercial. Ele ainda discorda da imposição de medidas mais restritivas e um novo fechamento do comércio. É a lógica de que a quarentena total vai trazer solução. Não vai. Alguns casos em algumas regiões do país começaram a aumentar, mesmo estando a população em quarentena. Não é a solução. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com a advogada Fabiana Barroso. Ela fala conosco via internet, direto da capital paulista. Fabiana, são mais de 100 dias, então, do comércio fechado em Ribeirão Preto. Tivemos aí uma breve abertura, logo o governo determinou o fechamento novamente. Podemos dizer, então, que os governantes erraram, já que a contaminação continua acontecendo, inclusive com números crescentes nas últimas semanas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu vejo essa coisa de uma forma bem simplista, né? Quando falta competência, sobra lockdown, né? Então, o que nós vemos? O que nós temos de concreto nesses 100 dias? Se antes era o motivo do lockdown e outras medidas que prefeituras e governos do Brasil inteiro tomaram, era para preparar o sistema público de saúde. E aí houve sim a liberação de verbas públicas nesse sentido. E aqui fica a minha pergunta: o que aconteceu então com essas verbas públicas que não então atingiram o objetivo final, né? O que vemos? Vemos aí o vírus normalmente circulando, pessoas doentes, pessoas infelizmente morrendo, mas todo aquele preparo e todo aquele negócio que estava lá no primeiro dia desses 100 dias está da mesma forma, né? Então, para mim, é justamente isso, né? É uma grande ausência de competência e uma grande sobra de medidas esdrúxulas, como o próprio lockdown. Bem, a prefeitura, nós estamos, então, aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo como um todo, há mais de 3 meses nessa quarentena. Agora a prefeitura de Ribeirão Preto começa a divulgar que os leitos de coronavírus estão se esgotando. Foram 100 dias para se planejar, 100 dias para se planejar. Faltou planejamento, doutora. Com certeza. Então, agora é a tal da ciência. Uma parte da ciência é fazer a constatação de fatos. Então, estamos constatando que não houve o devido uso do preventivo, né? Isso é uma constatação. E também, eu não sei se essa informação é correta, mas vocês, como jornalistas, podem realmente confirmar, mas parece que a prefeitura ela está emprestando leitos. Então, nessa, né, de fazer medidas, sim, esdrúxulas, acaba faltando, então, leitos para a população local, e a gente tem que considerar que Ribeirão Preto foi e sempre foi um símbolo de um exponencial econômico, né? Então, a gente vê isso com mas grande chateação. Bem, começa a valer também a partir de hoje em todo o estado de São Paulo a multa de R$500 para quem não usar a máscara e também uma multa bem salgada para o comerciante. É a melhor alternativa nesse momento? De jeito nenhum, né? Tem até assim, tem uma decisão que eu vou trazer para vocês, é da segunda vara da Fazenda Pública de Santos, que concedeu ao município de Santos uma liminar para que não se aplique essa multa, porque essa multa não tem as medidas de fiscalização, não cumprem ali os requisitos, né, administrativos do direito, e também essa multa ela está além de qualquer razoabilidade. Existe também, por parte dos médicos, até realmente a discussão se a máscara é eficiente ou não. Então, vão multar pessoas e até CNPJs, né, pessoas jurídicas, sem o mínimo de critério, né, R$500. Aqui fica a minha dica. Quem sabe, então, se alguém te abordar na rua, mande, então, o endereço do próprio governador de São Paulo, porque fica difícil, né, colocar isso para o cidadão, uma multa tão salgada, tão longe da realidade e quase perto do benefício que foi concedido pelo governo federal, que foi no importe de R$600. A gente vê tantos absurdos e agora, assim, fica ainda a minha dica, judicializem, porque a própria Fazenda Pública de Santos conseguiu, sim, esse benefício para a cidade. Eu acho que a conscientização da população nesse momento é a melhor saída. Doutora, rapidamente para a gente encerrar, e no meio dessa quarentena, o usuário do transporte coletivo de Ribeirão tem sofrido muito. O consórcio reduziu a frota de ônibus, a prefeitura apoiou a empresa nessa redução e aí o que a gente tem são ônibus lotados. Isso é muito grave e ajuda na contaminação do povo, né? Gravíssimo, e cabe ao cidadão que está se sentindo lesionado por isso também judicializar, tá, pessoal? Judicializem. Nós estamos tendo, sim, respostas positivas, até de outras esferas e processos mais graves, mas nesse sentido, a luta é árdua, mas ela vale a pena. Então, submeter a população a ficar todos ali, né, nessa aglomeração, isso sim já é sabido que é um absurdo para a propagação do vírus.
Doutora Fabiana Barroso, advogada, falando conosco direto da capital paulista. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de participar aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima.